Vamos então começar. Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Amiga Maledite. Ih, lá aí, o relato é longo, tá? Amiga Maledite. Quem já teve? Diz aí. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Já peço perdão por escrever este livro bem longo. Prepara a pipoca. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Acompanho o seu canal desde quando você trocava a voz para dizer que era o personagem da história falando. Sei. Amo o canal demais. Esse é o meu relato sobre um mistério que me deixa sem respostas até hoje. Os nomes já estarão trocados, pode ler tranquilamente. Muito obrigada. Introdução. Eu fui uma criança que sofreu abuso do próprio pai, um alcoólatra, que agredia minha mãe e por ela era sustentado. Lá em casa morava eu, minha mãe e o meu irmão e o monstro. Vivíamos um inferno dentro de casa. Eu não me lembro quando começaram os abusos, só me recordo que aos 14 anos eu joguei uma televisão em cima dele e falei que nunca mais ele ia chegar perto de mim. Isso aí. A minha mãe só pensava no trabalho. Ela trabalhava demais e, é claro, ela não sabia de nada. Tive coragem de contar a ela apenas aos 27 anos e ela ficou se culpando. Mas eu não a culpo, pois não foi ela quem fez mal para mim, foi o monstro. E ele também a agredia. Enfim, não posso dar muitos detalhes, senão vira proibidão. Meu irmão ficou com depressão, ele via vultos em casa, levantava à noite e saía andando pela casa. Era muito assustador, pois eu tinha 9 anos e ele falava que tinha alguém atrás de mim. Hoje eu sei que era coisa ruim mesmo que acompanhava o meu pai, pois quando ele foi embora, tudo melhorou. Minha mãe ficou casada com ele por 15 anos. E detalhe, bom, não vou entrar em detalhes aqui porque, enfim. Isso fez a minha irmã fugir de casa para Salvador com apenas 14 anos. Minha mãe continuou com o monstro mesmo depois de saber disso tudo. E isso eu nunca vou entender. E ela sabia sim, pois na época a vizinha viu ele fazendo isso com a minha irmã e contou para minha mãe. Olha, não vou falar nada, porque se fosse eu, não posso falar. Ai, ai, nós somos da Bahia, mas em 94 mudamos para o interior de São Paulo e a minha irmã ficou na Bahia. Mas acho que em 96, já morando no interior de São Paulo, eu voltei da escola e a vi. Porém, não a reconheci. Ah, a irmã. Porém, não a reconheci e minha mãe falou que era minha irmã. Eu a abracei, achei ela linda. Nos tornamos muito amigas. Para onde ela ia, me levava junto. Era meia irmã, tá? Ela falou que é meia irmã. Então, não sei se era só filha da mãe dela ou só filha do pai. Não sei. Tá, enfim. Para onde ela ia, ela me levava junto e eu a amava muito, apesar de ser a filha do monstro que abusou dela. Apesar de ser a filha do monstro que abusou dela, minha irmã me ama muito. Enfim, não sei. E há pouco ela também ficou sabendo que não foi a única. Eu lembro na época que eu sofri abuso, eu cheguei a mandar um bilhete para uma professora que eu gostava muito e falei para ela assim no bilhete: eu vou contar um segredo e por favor não conte a ninguém. O meu pai, papapá. Mas, para minha surpresa, eu a vi na sala dos professores caçoando de mim e mostrando o meu bilhete para todos os professores e falando que eu queria chamar a atenção dela. Mas, Ana, era um pedido de socorro. Gente do céu. A professora merece tomar um... Fica quieta, Ana. Eu queria chamar... Mas era verdade, Ana. E daí em diante pensei que o meu pai tinha razão. Ninguém ia acreditar em mim se eu contasse. Aquilo me deixou triste. Quando acontecia,
Eu desejava que alguém visse para poder me ajudar. E ninguém me salvou. Eu tive que reagir sozinha. Minha irmã e meu irmão estão bem, graças a Deus. Eles me deram 5 sobrinhos lindos que eu amo de paixão. Meu irmão é pastor, numa outra cidade, também casado, com 2 filhos lindos. Hoje eu tenho 32 anos, fiquei viúva aos 24 e hoje estou no meu 2º casamento. Sou feliz agora e fiz essa introdução enorme só para os assombrados perceberem em qual cenário eu cresci. Por isso tudo, fui uma criança triste e uma adolescente que só pensava em acabar com tudo. Agora vou contar a história sobrenatural. Beleza, vamos lá. A amiga Maledite apareceu. Ana, minha mãe, se tornou cabeleireira e tínhamos um salão de cabeleireiros na cidade tal, em São Paulo. Era muito bem movimentado e a minha mãe não achava ninguém para trabalhar com ela. Foi quando ela me forçou a fazer um curso no centro dessa cidade. Eu fiz e comecei a trabalhar para minha mãe no ano de 2004, aos 16 anos. Eu não era muito boa, mas dava o meu melhor para agradar os clientes. Eu gostava mesmo era de andar de skate e ficar na lan house o dia todo. Eu trabalhava praticamente somente aos sábados e domingos. O salão era 2 cômodos, um para cortar cabelos, fazer as unhas e escova e química no geral, e no outro era a área de depilação e onde eu e minha mãe morávamos. No outro lado era a área da depilação. E onde eu e minha mãe morávamos, à noite... era onde morava mesmo. E do outro lado, o salão era dividido em 2. Um onde fazia as coisas do corte, escova, unha e tal. Do outro lado era a área da depilação e era onde eu e minha mãe morávamos. À noite, eu dormia na maca de depilação e a minha mãe colocava o colchão no chão e dormia. Era o meu quarto. Ali era o meu quarto, cozinha e sala de depilação. Era bem pequeno e é por isso que eu não gostava de ficar muito lá, pois para mim aquilo não era uma casa, não tinha ar de casa, de lar. Todas as nossas roupas cabiam em um armário de 80 centímetros. Ou seja, apesar do salão dar dinheiro, não tínhamos muito. E eu também não sentia falta de ter objetos. Eu queria ter um lugar para morar, pois era 0 privacidade ali, né? Eu ia muito para o parque ecológico. Eu sempre achava um jeito de fugir de lá, sabe? Eu amava escrever e ler, então a minha mente muito literária, então a minha mente era muito literária, é isso? Eu tinha 16 anos, eu estava triste, as lembranças me corriam, eu pensava em acabar com a minha vida, eu não tinha amigos, pois sempre foi assim. Bullying na escola, abusos em casa, minha mãe não facilitava para mim, ela me maltratava muito também. Falava que eu não queria nada da vida, que eu tinha que ser como os meus primos. Comparação é sempre ruim, quer dizer, eu acho. Ela ficava nervosa por tudo. Um dia voltei 12:30 da escola e vi uma moça no salão da minha mãe. Vou chamá-la aqui de Diana. A Diana era uma pessoa muito legal, divertida, ela morava na mesma rua do salão da minha mãe, mas eu nunca tinha visto. Diana tem 2 filhas, vou chamá-las aqui de Brooke e a outra de Lisa. Logo ficamos amigas, eu era só 3 anos mais velha que a Brooke e nossa amizade foi acontecendo naturalmente. Eu amava ir na casa delas, a Diana era separada, então eu sempre estava por lá. Eu dormia na casa delas. Ana, a Diana é o tipo de pessoa que é sua amiga de verdade. Ela não te deixa na mão. Eu a via como minha mãe e a Brooke como uma irmã. Andávamos de skate, fazíamos tudo juntas, era tudo o que eu precisava. Eu ficava feliz perto delas duas. Não gostava muito da caçula da Diana, a Lisa. Ela fazia muitas maldades com a Brooke. Teve um dia que ela deixou o ferro de passar roupas esquentar um tempão e depois colocou na perna da Brooke. Gente,
Olha o distúrbio aí. Colocou na perna da Brooke. Na época eu fiquei com muita raiva da Lisa e não queria muito contato com ela. Enfim, éramos amigas, eu e Brooke, minha mãe e Diana. Porém, o diabo não gosta de ver ninguém bem e feliz, né? Naquele mesmo ano, minha mãe adquiriu uma nova cliente, que vou chamar aqui de Maledite. Eu estava deitada na maca, pois tinha lição para fazer e eu sempre sentava na maca quando ia estudar, e minha mãe me chama. Fulana, vem colocar a unha da cliente de molho, por favor. Na hora, deu uma raiva. Joguei o caderno com força na maca e fui. Ela sabia que na hora de estudar eu não queria ser chamada, pois eu estava muito mal nas matérias, eu precisava fazer as lições. Mas eu fui. Quando cheguei no outro cômodo, eu fiquei encantada. Ana, naquela época eu era louca pela atriz Nicole Kidman. E a moça ali na minha frente era a cara dela, menos os olhos. A cor era diferente. Eu a cumprimentei, coloquei os cremes e o algodão nas unhas das mãos dela e enchi o lugar de pedicure com água e deitei os pés dela e voltei para o outro cômodo. Ela fez a unha da mão e do pé e foi embora. E eu fiquei pensando nela depois, sabe? Nossa, é a Nicole Kidman da minha cidade. No sábado, ela voltou e pediu para minha mãe fazer a unha dela. No sábado, ela voltou e pediu para minha mãe fazer a unha dela e eu estava esperando os meus clientes chegarem. E do nada ela começou a puxar assunto comigo. Ana, eu era muito calada. As clientes perguntavam para minha mãe se eu era muda, mas com ela eu me sentia à vontade. Ela perguntou quantos anos eu tinha, se eu namorava, qual escola eu estudava, e respondi que não, eu não tinha namorado e estudava no colégio tal. Tá ruim? Tá mesmo. Olha aqui. Pera aí, gente, só um minuto. O jeito que tá aparecendo pra mim. Não, mas tá normal. É. Como tá no programa? Hã? No programa, a altura do áudio. Tá, eu botei gain aqui, ó. Bem forte. Vamos ver agora se melhor. Ai, cada hora é um volume, um mistério é o microfone. Vai continuando. Eu contei que não tinha namorado, que estudava no colégio tal. Só respondi o que foi perguntado. Naquele dia trabalhei bastante e ela foi embora que eu nem vi. Estava esgotada naquele sábado. À noite a Diana me chamou para dormir na casa dela e logo eu disse sim. Eu amava a companhia dela e da Brooke. Tinha um pouco de medo da Lisa. Ela me lembrava aquelas crianças de filme de terror, sabe? Loirinha, branquinha e maléfica. Mas eu fui. Realmente, uma criança que brinca com essas coisas sérias de machucar, eu acho que deve se dar uma atenção maior, assim, coisas perigosas, né? E cuidado com a pessoa, acho que merece dar uma olhadinha melhor. Enfim, criança que judia de animal, essas coisas, fica de olho. Se vê que a criança tem esse gosto em ver esse tipo de judiação, ou com pessoa, com amiguinho, ou com animal, acho que vale a pena levar no psicólogo, alguma coisa assim, vendo desde cedo se tá tudo normal, né? Bom, continuando. Nós brincávamos e assistíamos filmes de comédia até pegar no sono. Da casa da Diana até o salão, eu acho, andando, dava 2 minutos. E no domingo eu acordei cedo e fui para o salão casa, né? Salão casa. Chegando perto, logo vi o carro da Maledite na frente. Eu me senti estranha. Eu fiquei feliz. Chegando lá, ela estava sentada e a minha mãe cortando o cabelo do filhinho dela. Eu cheguei, falei bom dia e fui tomar café na cozinha, pois não tinha clientes para mim. Quando minha mãe me chama, fulana, coloca as unhas da Maledite de molho. Fui com o maior prazer, pois para mim ela era a atriz que eu gostava. Sim, aos 17 anos eu era boba a esse ponto. Ela logo puxou o assunto comigo. Não me recordo agora do que falamos. Enfim, Ana, ela vinha de 1 a 2 vezes por semana no salão ao longo de 3 anos seguidos. Inclusive, a sua família já eram todos clientes de lá. Antes dela até. Nos tornamos muito amigas, pois ela me dava muita atenção.
Ela começou a me chamar para ir almoçar em sua casa praticamente todos os domingos. Ela me levava para o shopping quando ia passear com o filhinho dela. Até compras de mercado ela me levava. Consultas médicas, nós nos tornamos como irmãs. Eu deixei a Diana um pouco de lado e me apeguei mais a Maledite. Pra mim. Meu sonho se realizou após 30 anos. Rapaz, a gente achando que o sonho é premonitório, daqui 30 anos o negócio vai acontecer? Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana. Meu relato não tem nada de muito sobrenatural, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Eu tinha 10 anos e estava brincando com as minhas amiguinhas na rua, quando de repente parou um carro, desceu um rapaz, moreno, claro, alto, forte, olhos verdes, marcantes, um verdadeiro deus grego, para perguntar se conhecíamos o Beltrano. Respondemos que sim, que era ali mesmo. E eu, com apenas 10 anos, pensei, gente, eu vou me casar e ter filhos com esse rapaz, que eu vou chamar aqui de Alecrim. Pois bem, ele começou a frequentar a casa desse Beltrano aí. E após 4 anos, eu estava passando na rua, ou seja, agora ela tinha 14 anos, né? Eu estava passando na rua, ele me chamou e disse, oi, tudo bem? Você virou uma moça muito bonita, hein? Bom, 4 anos depois tinha 14 anos, é aqui complica, né? Enfim, Ana do céu, eu fiquei assim, Bom, enfim, ele pediu para namorar com ela. Eu não sei quantos anos ele tinha, na verdade, né? Porque ela não falou. Eu tinha 10 anos quando viu esse rapaz que desceu do carro, mas não fala a idade dele, né? E aí ela tinha 14 e tal, e ele quis namorar com ela. Aí ele falou, ó, se você quiser, às 8 horas em ponto, eu vou na sua casa pedir pro seu pai. E eu disse que sim com a cabeça e saí correndo para casa. Às 8 horas em ponto, não é que ele apareceu mesmo? Meu pai consentiu, já que ele aceitou a condição de namorar sábado e domingo, das 6 da tarde às 10 da noite, e com supervisão. Claro que não durou muito, né? Não durou muito. Terminou que me casei, me mudei. Hã? Mas não durou o quê? O namoro com o rapaz? Ou não durou muito tempo namorando e já casou? Eu não sei, porque ela falou aqui, ó. Claro que não durou muito, né? Terminamos. Terminou, então, com esse rapaz. Me casei, acredito que com outro. Me mudei. Me divorciei. E fiquei 20 anos sem ter notícias dele, do primeiro rapaz. 6 meses depois que eu estava separada... Quem bate companhia? Como assim? Peraí. Mas mudou, divorciou e ficou 20 anos sem ter notícias dele. Mas 6 meses depois que estava separada, mas não ficou 20 anos separada? Eu não entendi. Acho que quem toca a campainha, não sei. O Alecrim. Ana, meu coração disparou e fiquei com as pernas bambas como no dia que ele me pediu em namoro. E ele, sem fazer muita volta, logo falou. Fiquei sabendo do seu divórcio. Você sabe que nós fomos feitos um pro outro. E eu vim te pedir para voltar e para casar também. E eu aceitei. Parecia que as palavras saíam da minha boca sozinhas. Engatamos um namoro e todos comentavam que fomos feitos um pro outro. Só que tudo que eu imaginei desmoronou, pois ele era alcoólatra, abusador, mentia e me traía até com as minhas amigas, entre aspas. E o pior é que eu não conseguia terminar. Parecia abstinência quando eu tentava ficar longe dele. Até que um dia, com 41 anos de idade, descobri que eu estava grávida. E que alegria, Ana! O meu sonho de ter um filho ia se realizar. Mas o que para mim foi felicidade, para ele foi o fim.
Quando contei sobre a gravidez, ele simplesmente respondeu sem nem levantar o olhar para mim. Já vem você arrumar problema para mim. Resultado, ele mal me viu durante a gravidez e quando via me maltratava. Quando o bebê nasceu, eu pensei, quem sabe agora ele muda, né? Que nada, Ana, ficou pior. Me maltratou ainda mais no momento mais importante da minha vida. Até que, com a força que o meu filho me deu, eu resolvi dar um basta. A última vez que nos vimos, ele fingiu que não me conhecia e eu fiz o mesmo. Hoje tenho um filho lindo, de 3 anos, que é o amor da minha vida. Desculpe os erros de pontuação, relato longo, imagina. Tentei resumir o máximo, pois se for contar tudo que eu passei nas mãos dele, daria um livro. Beijos a todos, amo vocês. Um beijo pra você, muito obrigada, enfim. Aquilo que você bateu o olho e falou, vou me casar e vou ter um filho com ele, aconteceu, né? Porém, que coisa é essa, gente? Será que ele se aproveitou? Por que vocês terminaram a primeira vez? Não sei. Se isso é alguma coisa de outra vida, né? Que, sei lá, preciso vir para essa vida, por esse lance. Ou ele te encantava para depois te pisar e te encantava e te pisava e aí fica naquela coisa, eu amo, ele é maravilhoso, mas não é ao mesmo tempo, mas, sabe? Ou será que ele fez alguma amarração? Mas pra que também amarrar se você vai maltratar? Sei lá, não sei. Tinha algum transtorno psiquiátrico, psicológico, sei lá, alguma coisa assim, porque, né? Vai saber. Enfim, mas aconteceu. O que ela desejou lá com 10 anos. Pessoal, não se esqueçam, se gostam do canal, se curtem os relatos, já vai lá e deixa o seu like no vídeo. Beleza, Creuza? Beleza, Creuza? Deixa eu tomar água aqui pra gente contar mais um relato. O senhorzinho na porteira. Porteira. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Estou assistindo os relatos e me lembrando de um relato que o meu pai me contou numa tarde de domingo após o almoço. Cá estou eu para mais um relato. Cá estou eu para mais um relato. Este acontecido em meados de 1970. Esse relato está com os nomes das pessoas trocados. Beleza. Meu pai passou grande parte da infância e juventude na zona rural. E uma vez por mês ele ia na missa, na venda próximo da fazenda. Na venda? E uma vez por mês ia na missa, na venda próximo da fazenda que eles moravam e eles iam a pé. E tinha uma porteira que sempre que eles iam para abrir, ela fechava sozinha. Meu pai tinha medo. Mas o meu avô, cético como a maioria dos chefes de família da época, dizia que aquilo era a porteira que estava frouxa, precisando apertar os parafusos. É o que eu também imaginei. Porque eu já vi porteira assim, que tipo, você só abre ela, solta, ela bate sozinha, sabe? Ou o contrário, você só solta ela e ela abre sozinha, dependendo talvez da caída, do não sei do que. Bom, então ele falou que aquilo era ela estava frouxa, precisando apertar os parafusos. Mas meu pai ficava sempre apreensivo com aquela porteira. Uma noite em específico, voltavam da missa o meu pai, a minha avó e o meu avô. Meus 4 tios e um senhorzinho. Meu pai foi o último da família a fechar a porteira, mas o senhorzinho impediu ele. O senhorzinho disse, pode deixar que eu feche a porteira, porque você tá ficando para trás. E o meu pai foi seguindo mais ou menos a meio metro. Não, e o meu pai foi seguindo mais ou menos meio, ou ele andou acho que mais ou menos meio metro. Quando ele olhou para trás, não tinha nenhum senhorzinho na porteira, não havia ninguém ali.
Sabe aquela sensação estranha de quando te acontece algo sobrenatural e você fica tentando achar alguma coisa que explique, alguma lógica, sabe? Pois é, foi tal qual aconteceu com meu pai. E ele foi tirar satisfação com meu avô. Ei, vocês conhecem o senhorzinho que voltou com a gente da missa? Ele mora aqui por perto? E meus avós responderam: Fulano, não vou... tá trocado os nomes, né? Edson, não voltou nenhum senhorzinho da missa com a gente, não. E segundo meu pai, até hoje ele não sabe explicar quem foi aquele senhorzinho que fechou a porteira. Tem quem diga que aquele senhor é uma alma penada que habita aquelas matas. Tem quem diga que é o preto velho. Mas o meu pai mesmo, até hoje, não sabe dizer quem foi. E aí, Ana, você acha que tem alguma ligação esse senhorzinho ter fechado justamente a porteira que fechava sozinha? E como explicar ele sumir num prazo de segundos? Espero que vocês tenham gostado do relato do meu pai. Um grande abraço. Um grande beijo para você, muito obrigada. Sim, muito legal. Então, o seu pai já sentia algo ali na porteira. Não era assim, ela fechava sozinha, mas ele sentia de alguma coisa. E coincidência, gente, ele passar esse senhor aí e falar, não, pode seguir, deixa que eu fecho, né? Você vai ficar para trás e tal. Vai ver que é um espírito que tem como missão ali, pelo menos na cabeça do espírito, de fechar as porteiras, fechar essa porteira. Vai saber. Não sei se é alguma entidade da mata, alguma coisa assim, ou mesmo um espírito que vai saber o que aconteceu, vai saber por que ficou ali preso, sei lá, talvez, ou tá ali naquela porteira com a missão de fechar, manter fechada. Não sei. Mas parece que tem uma ligação, sim, aí entre esse senhorzinho que sumiu, ou ele falou que andou meio metro só, alguns passinhos e olhou para trás, não tinha mais nada, né? Estranho com essa porteira. Então vai ver que essa porteira não fecha sozinho, é ele que sempre tá lá fechando a porteira, né? Passei por situações complicadas e consegui despertar. Vamos ver aqui do que se trata. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulano. Primeiramente, quero parabenizar você e o Matheus pelo trabalho maravilhoso que fazem. É um prazer poder desfrutar dos seus vídeos e ouvir suas histórias, relatos. Muito obrigada. O relato abaixo aconteceu comigo, então não terá nomes. Ok, vamos lá. O que tenho para contar não é nada tão assombroso. Pelo contrário, foi uma experiência até muito boa e que mudou a minha vida. O ocorrido foi em 2018. Eu moro em uma cidade do interior de São Paulo, onde trabalho em uma fábrica que fica numa cidade vizinha. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2018. Foi em 2018. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2018 mesmo. E logo o diretor e dono da fábrica anunciou que iria iniciar novos trabalhos no escritório que havia aberto em São Paulo, capital. E queria que eu fosse para lá com ele e o gerente do meu setor. Sem muita opção, pois era um bom trabalho e eu ainda era muito novo para negar, acabei aceitando. Nessa época eu namorava um rapaz que era extremamente ligado ao mundo espiritual. Sempre dizia ver e ouvir pessoas. Até tinha um curso onde ele era o mentor de várias pessoas que se interessavam pelo assunto. Já eu sempre fui muito cético e nada sensitivo. Meus cinco sentidos e o sexto, sim, sempre foram muito apurados. Os meus 5 sentidos e o sexto sentido também sempre foram muito apurados, mas nunca havia visto nem sentido nada sobrenatural. Com esse rapaz, desde o primeiro encontro, aconteceram coisas estranhas. Um dia estávamos num motel e as luzes começaram a piscar. Piscavam e paravam lentamente até que a frequência disso começou a aumentar. Ele viu que eu estava ele viu que eu estava meio assustado, digamos assim. Na verdade, eu estava sem entender nada, né? E ele falou algo do tipo, o que vocês querem? Gente chata, vai embora daqui.
e bateu uma palma, sabe? E disse algumas palavras que eu não entendi e aí as luzes pararam de piscar. E eu fiquei como? Né? Outra vez que estávamos juntos, eu senti um cheiro muito forte do meu lado. Cheiro de coisa podre, tipo carniça. Ele olhou e disse que tinha uma pessoa ali. Falou algumas coisas que eu não entendia e o cheiro sumiu. Enfim, ele realmente tinha contato com algo além do normal. Dizia que me visitava à noite, pois fazia viagem astral e tudo mais. Eu, hein? Quando fui convidado para ir trabalhar em São Paulo, eu pensei que o nosso relacionamento ia melhorar, pois ficaríamos mais próximos, já que ele trabalhava em São Paulo também. Quando me mudei, foi bem difícil e ele me deu muita força. Comprou várias coisas para o apartamento novo, me ensinou a fazer coisas que eu ainda não sabia, pois ele era bem mais experiente do que eu. Tava tudo bem entre a gente. Para mim foi uma barra ficar longe dos amigos, da família e estar num lugar tão grande, cheio de gente e que ao mesmo tempo é pequeno e vazio para quem não queria estar lá. Depois de 1 ou 2 meses, as coisas começaram a ficar difíceis mesmo. A saudade da roça, digamos assim, apertava. A família e os amigos faziam muita falta e o namoro estava difícil porque mal nos víamos, já que mesmo estando na mesma cidade, ele não fazia questão nenhuma de nos vermos. Em um dos finais de semana, desconfiei que algo estava errado entre nós. Não estava legal. Meu sexto sentido sempre apontou algo e eu sempre pensei que podia ser coisa da minha cabeça. Mas naquele final de semana, não. Eu tinha certeza que algo estava errado. Eu, então, com a minha profissão oculta de detetive, brincadeira, tá, gente? Mas eu fui atrás das coisas e descobri tudo. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele se relacionava com outras pessoas, no plural, há meses. Praticamente desde o começo do namoro. Ana, isso foi o ápice do desmoronamento. Eu fiquei péssimo, eu desejava tudo de ruim para ele. O ódio tomou conta do meu coração e eu fiquei assim por vários dias. O gerente do meu setor acabou saindo da empresa e as coisas vieram para cima de mim, mesmo sem ter a experiência necessária. E eu estava assim no meu limite, eu não tinha com quem desabafar, eu não tinha família nem amigos para compartilhar os meus problemas e por mais que eu falasse por telefone com a minha mãe, que me deu muita força nesse momento, não era o suficiente. Com o passar do tempo e me afundando cada vez mais, eu aceitei que já era hora de desistir. Que havia chegado no fundo do poço era o limite. Cada dia pensava em uma forma de como fazer isso, mas algo não deixava com que eu fizesse. Eu morava sozinho no 9º andar de um prédio e ficava todo dia olhando pela janela, tentando decidir se eu deveria finalizar tudo ou não. Foi então que tudo mudou nesse certo dia, que eu não me lembro a data exata, sabe? Eu estava voltando do trabalho, moído, cansado, com dor no corpo e na alma, de tão cansado. Com dor no corpo e na alma de tão cansado de tudo o que estava acontecendo, e principalmente pelo ódio que eu sentia do meu ex, que ainda tomava o meu coração, aquele ódio. Eu estava no trem, em pé, com o braço direito segurando naquela barra que fica em cima, sabe, de frente para a janela e com a cabeça encostada no braço. E eu comecei a pensar em tudo o que estava acontecendo. Como seria se acabasse com tudo? Como ficaria a minha família, os meus amigos? Ou como seria se eu continuasse? O que seria dali para frente? De repente, eu senti o meu corpo ficar leve. Me senti como se não tivesse mais corpo. Eu senti como se estivesse saindo dali. Eu vi o meu corpo ali parado, exatamente na posição que eu estava. E eu fui subindo. Eu vi o trem de cima. Eu vi a linha do trem, eu vi a cidade, vi o estado e continuava subindo. Vi o nosso planeta Terra. Eu vi as estrelas e em questão de segundos eu vi tudo. Tanta coisa. Minha vida desde criança. Tudo o que havia acontecido até aquele dia, em milésimos de segundos. E depois eu comecei a ver coisas que ainda nem aconteceram. Eu vi pessoas que eu nunca tinha visto antes. Era como se algo me mostrasse tudo o que eu fui e tudo o que eu ainda seria. Foi incrível.
Logo depois disso, senti um choque, como se o meu corpo tivesse levado um tranco quando eu voltei para ele. E naquele momento eu senti algo físico saindo do meu peito, do lado esquerdo. Eu senti fisicamente, como se algo estivesse puxando tudo que estava lá. Minhas mágoas, meus medos, minha raiva, o meu ódio e todos os sentimentos ruins estavam sendo arrancados. E quando tudo saiu, eu me senti leve. Eu senti um alívio. Senti uma paz muito grande, como se nada mais pudesse me abalar. Alguns dias depois, o meu ex me mandou mensagem perguntando como eu estava e eu contei para ele o que aconteceu. Então ele escreveu o seguinte: minha missão está cumprida. Eu espero que você continue bem. Um detalhe é que durante a discussão que tivemos, quando eu descobri as traições, ele disse o seguinte: eu sentia que precisava te ajudar e precisava ficar perto de você. Eu não sabia como, mas eu precisava te ajudar. Ana, desse dia pra cá, a minha vida mudou completamente. Eu sou outra pessoa. Eu sinto como se a partir desse dia eu tivesse renascido e agora sim eu estou vivendo. Hoje eu posso ser melhor para mim e para quem vive próximo a mim. Peço desculpas se o relato ficou longo, mas eu precisava entrar em detalhes para que entendessem o contexto. Hoje eu não sinto mais nada de ruim pelo meu ex. Até sou grato a ele, pois acredito que passei por tudo isso, ou na verdade passei por tudo aquilo, para conseguir despertar, e ele foi ferramenta do universo para que isso acontecesse. Um forte abraço para todos os assombrados e um beijo no seu coração. Obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, através dessas coisas que pareciam muito ruins, na verdade, foi uma ajuda para você, para despertar, para mudar de vida. Que interessante. Seria esse caso onde a gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Bem interessante. Mais um relato. Teria um anjo ajudado a minha família? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 20 anos e sou uma grande fã do canal. Acompanho vocês há alguns anos e hoje decidi enviar a vocês um relato que aconteceu comigo quando eu era criança. Não vou citar nomes e se caso... Ai, mordi a boca. E se caso houver alguns, estarão trocados. Hoje sou adulta, casada e tenho um filhinho de 1 aninho. Bom, vamos lá. Quando eu tinha 9 anos, fui com a minha mãe, com meu padrasto e com uma prima para Ubatuba. Era a primeira vez que eu e minha prima íamos à praia. Ela tinha na época 11 anos. Bom, passamos o dia lá e foi tudo muito tranquilo, muito gostoso. No final do dia, quando estávamos nos arrumando para ir embora para nossa cidade, no interior de São Paulo, o meu padrasto estava dando ré para sairmos com o carro, de onde estávamos estacionados, na frente de uma praia. Estava dando ré para sair de onde estava estacionado na frente da praia. E o carro enroscou em algo e fez um barulho muito alto. Meu padrasto desceu do carro e viu que tinha estacionado o carro em cima de uma grande pedra. Pedra essa que, quando ele deu ré para sair com o carro, causou barulho. O carro começou a vazar óleo e meu padrasto viu que não tínhamos como seguir viagem. Vazou muito óleo e o carro não queria mais ligar. Já era fim de tarde, por volta de umas 5:30 da tarde. Estava começando a anoitecer. Minha mãe e meu padrasto ficaram muito preocupados, pois tínhamos ido de bate-volta. Não tínhamos nem dinheiro para nos hospedar em alguma pousada, essas coisas, ainda mais com 2 crianças. Tínhamos ido apenas para passar o dia e voltar embora para casa. Preocupados também, pois já estava escurecendo, era fim de semana e não sabiam para quem ligar para chamar uma ajuda. Como um mecânico, um guincho, por exemplo. Minha mãe e meu padrasto passaram uns 30 minutos tentando pensar no que fazer. Quando de repente surgiu uma moça, muito bonita, de bicicleta. Eu nunca vou esquecer dela. Ela era loira, muito bonita. Olhos claros, bem branca, magrinha,
Aqui vou chamá-la de Angel. Ela parou e perguntou se podia nos ajudar. Disse que seu namorado trabalhava em uma oficina de um tio dele e que não era muito longe dali. Meu padrasto, na mesma hora, aceitou a ajuda da moça e ela nos deu o número da oficina. Meu padrasto ligou, falou onde estávamos e chamou se, a pessoa poderia nos ajudar com o carro. Esse namorado dela ligou para um guincho e o guincho levou o carro até a oficina, onde o rapaz trabalhava. Fomos eu e meu padrasto com o motorista na cabine do guincho e minha mãe e minha prima dentro do carro, com o carro sendo guinchado. A moça se despediu de nós e eu me sentia tão grata por ela ter nos ajudado. Eu fiquei olhando ela pedalar, descendo uma ladeira, numa rua reta, enquanto nós íamos pelo mesmo caminho. E aí eu fui olhando para ela e acenando, dando tchau. Era uma rua grande e reta, não tinha para onde ela virar com a bicicleta, sabe? Quando de repente ela sumiu. Sim, Ana, ela sumiu. Do nada, sem mais nem menos. Eu e meu padrasto estávamos olhando e de repente, num piscar de olhos, ela não estava mais lá. E eu me arrepio só de lembrar. Eu me senti tão confusa com isso na época. Bem, depois de alguns minutos, chegamos à oficina e meu padrasto comentou com o mecânico sobre a moça que nos ajudou, que era namorada de um rapaz que trabalhava lá. E devia ser o seu sobrinho, né? O homem franziu a testa e chamou o sobrinho. E o moço nos disse que devia ser algum engano, que só ele que trabalhava ali, com o seu tio. E ele não namorava, e não conhecia ninguém chamada Angel. Brincou ainda falando que devia ser algum anjo que veio nos ajudar. E riu. E bom, eu realmente acredito que deve ter sido. Ela surgiu do nada e sumiu do nada também, após nos ajudar. Eu não sei explicar o que ela era. Eu acredito que era mesmo um anjo. Bom, esse acontecimento me marcou muito. Espero que leia o relato. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, é muito interessante como essas coisas acontecem, né? Como você tá lá numa hora precisando, você fala, gente do céu, o que eu faço agora? De repente, do nada, aparece, ainda mais com essa confirmação, né? Dela falar que é a oficina do namorado dela, blá, 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 e de repente, por que a moça ia falar? Ela poderia falar, não, eu conheço um rapaz, é um amigo meu, é um conhecido, ou eu sei que ele tem uma oficina ali, não é longe. Por que ela ia dizer, é meu namorado e tal, e, né? Parece que foi um jeito desse anjo ajudar, né? De formas assim que a gente fala. Mas talvez desse confiança, né? Em vez de falar, tem um cara ali que tem uma mecânica, não, é meu namorado e tal. E você fala, você pode. Então ela passou o número dele. Ela deve ter passado o número dele, né? E olha só, gente, que legal. Muito bom. O aviso. Não vai ser. Eu vou pular. Sabe por quê? Eu vou para outro. Vou deixar o aviso para outro dia. Sabe por quê? Olha o outro relato que tem aqui, ó. A televisão que ligava sozinha às 3 da manhã. 3 da manhã de novo, gente. Prestem atenção às 3 da manhã aí, né? Eu também vou prestar atenção. A televisão que ligava sozinha às 3 da manhã, e este é o último, talvez o penúltimo relato de hoje. O último, tá? Falando sério, o último relato de hoje é este. Terminando com as 3 da manhã aqui também. Olá, Ana, assombrados, tudo bem? Já contei um relato que foi lido por você aqui no canal, Ana, mas agora enviarei um relato do meu pai. Eu vou descrever um relato aqui que o meu pai contou. Por trabalhar no SAMU, em um hospital onde ele mora, por trabalhar no SAMU,
em um hospital, acho que na cidade onde ele mora, ele tem vários relatos para contar sobre coisas sobrenaturais que aconteceu enquanto ele trabalhava de madrugada, ou até mesmo relatos dos colegas dele que também trabalham em hospital ou no hospital. Ok? Manda os relatos pra gente. Bom, vamos lá. O meu pai conta que esse ocorrido aconteceu depois da pandemia, onde muitas pessoas morreram no hospital. Ele diz que havia um quarto de número 3, que vira e mexe. O pessoal que trabalha lá escuta a televisão ligar, mesmo com o quarto vazio, sem ninguém internado por ali, e com a porta trancada com chave. E sempre de madrugada, lá pelas 3 horas da manhã, essa televisão liga. Os funcionários chegaram a desligar a televisão da tomada, e mesmo assim continuava a acontecer da TV ligar. Depois de uns dias do ocorrido, começou a acontecer a mesma coisa no quarto 4, que fica ao lado do quarto 3, né? Onde estava acontecendo os ocorridos da TV ligar. E sempre era nos mesmos horários, Ana, às 3 da manhã. Sem nenhuma explicação, a TV simplesmente ligava sozinha. Inclusive, chegou a ligar fora da tomada. Meu pai diz que o pessoal que trabalha lá sempre fica com medo desses ocorridos sobrenaturais. Mas ele acredita que possa ser alguma alma que ficou por ali, querendo chamar atenção, ou mesmo para colocar medo em todo mundo, ou nem tenha percebido ainda que tenha falecido e ainda quer assistir TV naquele horário, não sei. E você, Ana e Assombrados, o que acha? Acabei de dizer. Será um espírito que morreu por ali? Bom, como dito acima, o meu pai trabalha como socorrista no SAMU de uma cidade pequena. E ele tem várias outras histórias sobre o hospital. O relato é curto e direto, sem muitos detalhes, mas foi como ele me contou. Então resolvi escrever para compartilhar essa história com vocês. Logo enviarei mais relatos. Beijos, Ana e Assombrados. Beijo para você, muito obrigada. Que hospital será esse? Então, eu acredito que o hospital deve ter muita atividade, né? Se pegar o pessoal aí, principalmente os que têm talvez uma sensibilidade maior, às vezes nem precisa, tem alguma história. Porque é um local que as pessoas vão geralmente porque estão mal, né? Não estão ali vibrando muita alegria, porque quando a gente tá mal, a gente tá ali por algum motivo assim que, né, tá. Então, apreensão, medo, dor, e fora os falecimentos que ocorrem. Então, eu acho que não é anormal ter atividade nesses locais. Agora, TV ligando às 3 da manhã, realmente pode ser algum espírito que tá por lá que às vezes nem se tocou, que já foi para o outro plano, ou que sabe, mas quer, sei lá, quer assistir televisão, quer ligar a TV, deixa ligada, deixa ligada, não, faz uma oração, fala, olha, não, né, você não pertence mais a este lado, siga para o lado de lá, siga a luz. Uma oferta feita em sonho. Vamos lá. Que oferta será essa? Eu fiquei curiosa. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana. E atualmente tenho 24 anos. Mas o que aconteceu comigo foi há um certo tempo, em 2019. Antes de descrever o ocorrido, devo dar-lhe um parâmetro de como a minha vida estava naquele momento. Na época, eu estava tendo alguns problemas bem sérios no meu relacionamento e confusões acerca da minha espiritualidade. Parte da minha vida que foi negligenciada ou negligência durante toda a minha adolescência.
Ah, tá, peraí. Acerca da minha espiritualidade, que é uma parte da minha vida que foi negligenciada durante toda a minha adolescência devido aos meus problemas psicológicos relacionados à ansiedade. Então, ela negligenciou a espiritualidade nessa época. Bom, eu estava prestes a ter um colapso. Resumindo, eu estava bem fragilizada espiritualmente. Por mim, eu que tô doida agora. Por mais que eu venha de uma família evangélica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, na família da minha mãe, o tema mediunidade sempre esteve presente, apesar de permanecer nas entrelinhas. Eu vou explicar. Minha avó materna é claramente uma médium, do tipo que vê as entidades, os espíritos, os demônios. Na igreja, ela expulsava, exorcizava essas coisas daqueles que estavam possuídos ou com encostos. Ela sempre foi uma mulher de muita fé e nunca teve medo de ameaças, fossem sobrenaturais ou de pessoas de carne e osso. É uma mulher muito sofrida, mas também muito forte. A minha mãe puxou um pouco dessa mediunidade, mas diferente da minha avó, os dons dela são mais subjetivos. Ela tem sonhos premonitórios e uma intuição de outro mundo, do tipo de conseguir ver a essência da pessoa apenas conversando por alguns minutos. Além de, assim como a minha avó, possuir uma fé imensa. Vendo essa linhagem, pode-se dizer que talvez eu tenha puxado um pouco disso delas. Só sei que desde pequena eu sempre fui apaixonada por temas sobrenaturais, principalmente vampiros, lobisomens e bruxas. Já cogitei em me iniciar na Wicca, mas o meu verdadeiro chamado foi o protestantismo. Em 2019, como eu já falei, estava tendo problemas sérios, internos e externos, e também estava tendo muita paralisia do sono. Começou sendo uma vez por semana, depois passou a ser 2, 3 vezes por semana, até que estava acontecendo todos os dias. Era um verdadeiro tormento. Era um verdadeiro tormento não conseguir dormir em paz. Além dos pesadelos que eu não tinha com tanta frequência desde que era criança. Os pesadelos que eu tinha eram de coisas obscuras me perseguindo no meio da noite, tentando me consumir, ateando fogo ao meu corpo, se fazendo passar pelos meus pais para ganhar a minha confiança, coisas horrendas demais para uma criança imaginar sozinha. Então, houve uma noite, a noite em que eu tive a minha última paralisia do sono e o meu último pesadelo. Nesse sonho, eu estava deitada na minha cama, olhando para o teto. As luzes estavam apagadas. Isso é dentro do sonho, tá? Nesse sonho, eu estava deitada na minha cama, olhando para o teto. As luzes estavam apagadas e a única luminosidade era a da rua. Enquanto eu encarava as tábuas do forro, percebi que os meus ouvidos captavam sons sutis. Eu fechava os olhos e me concentrava naqueles sons, e algo inusitado acontecia. A minha consciência saía de mim e avançava até achar a origem do som, como um fantasma muito veloz. Eu via um casal fazendo amor, eu via tudo em detalhes. Não era uma projeção astral, disso eu sei. Era como se eu estivesse assistindo a uma televisão e estivesse mudando de canal. Eu notava mais sons e continuava indo e indo. Eu estava fascinada com aquilo. Eu devo ter feito isso durante horas. Era tão lúcido, tão real. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas antes, mas eu sabia que eram pessoas reais. Testei ao máximo os meus limites e eles pareciam infinitos. Até que algo muito estranho e sem sentido aconteceu. Algo que até hoje eu não sei explicar e que talvez alguém que conheça melhor o mundo espiritual possa esclarecer com propriedade. De tanto avançar, cheguei num lugar bonito e iluminado, mas a luz não refletia direito no chão, no teto e nem nas paredes. Tudo estava revestido de madeira escura,
e as paredes amareladas. Tudo está revestido de madeira escura e paredes amareladas. Uma biblioteca, onde eu parei nela, e eu parei nela assim que eu cheguei. Estava uma mesa de madeira, ali tinha uma mesa de madeira e sobre essa mesa um grande livro aberto. E ali, onde ele estava aberto, tinha algumas gravuras de animais e homens. Mas o que me chamou a atenção foi a pintura de um cavalo selvagem, marrom avermelhado, correndo por uma planície. O que era para ser um cavalo comum, por algum motivo... e o que era para ser um cavalo comum, por algum motivo desconhecido, me assustou muito. Como se a lucidez caísse sobre mim. E eu me vi atordoada. Algo dentro de mim gritou dizendo que o que eu estava fazendo era extremamente errado e que haveria um preço muito alto para aquilo. Abruptamente, então, minha consciência voltou ao meu corpo e eu me vi novamente numa paralisia do sono. Tentei de todas as formas me soltar, mas uma voz, nem feminina, nem masculina, era uma voz vazia de sentido. Vazia de sentido ou de sentimento? Não sei. Uma voz que não era nem feminina nem masculina soou na minha cabeça, dizendo: "Por que está assustada? Sei que era o que você sempre quis, não é? Ser especial, ser única." E aquilo tentava ser sedutor, mas apenas me deixava com mais medo. Continuei lutando para me libertar, até que eu caí novamente em um sonho. Dessa vez as coisas estavam um pouco diferentes. Em vez de deitada sobre a minha cama, eu estava em pé na rua, em frente ao portão de casa. Mas as coisas estavam diferentes lá fora. Era outro mundo. Em vez do negro da noite, o céu brilhava púrpura. As estrelas eram pontinhos pálidos. No horizonte leste, o céu tinha uma cor diferente. Estava envolto em chamas amarelas e laranjas, como o pôr do sol em um deserto. Exuberante, poderoso. Às minhas costas, no portão, estava uma gravura, um círculo grande branco e nele, marcando a fachada da casa, um olho, semelhante ao olho de Órion. Olho de Órion? Não o olho de Horus. Perguntei para a voz em minha cabeça sobre o que aquilo se tratava, né? O que era aquilo? E ela respondeu: "Se você deixar isso aí, será o sinal de nosso trato." Mais uma vez, algo dentro de mim gritou que aquilo era errado, que um ser humano jamais deveria saber fazer aquilo que eu tinha feito, que era grotesco e que eu estaria me condenando. Não pensei duas vezes e arranquei aquela marca dali e, como num passe de mágica, eu acordei. Passei horas sem poder dormir. Eu tinha medo de fechar os olhos de novo e aquilo vir me tentar mais uma vez. Me tremi, segurei o choro até conseguir relaxar e descansar. Desde então, nunca mais tive pesadelos nem paralisias. Tive, no máximo, um único sonho premonitório e só isso. Bom, meu relato pode até parecer bobo, mas eu creio que talvez eu tenha fechado alguma porta quando tomei aquela decisão de não aceitar a oferta. Porém, não conheço como é ser um médium na prática. Talvez tenha sido apenas a minha imaginação. Muito obrigada por ler o meu relato, amo o conteúdo de vocês, tchau! Um beijo para você, muito obrigada. O que será? Eu já estava pensando nos registros akáshicos, alguma coisa assim, mas aquilo estava querendo que ela aceitasse realmente alguma coisa, acessar esses locais, aquilo te daria o poder de ir a fundo no astral, digamos assim, porém, você sentia que isso ia ter um preço alto. É isso? Pode ser, não sei.
né? Eu, hein? Melhor se você sentiu algo ruim ali, melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.